improváveis. As pessoas mais improváveis para serem testemunhas de Jesus são as mais poderosas testemunhas de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, e vamos ler aqui a experiência que está nos versos 15 a 20. Marcos capítulo 5 e os versos 15 a 20. Aqui nós lemos: E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera legião de demônios estava neste endemoniado. E ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar a Jesus que saísse dos seus termos, que Jesus fosse embora. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O testemunho desse homem, o ex-endemoniado, era indiscutível, irrefutável, porque todos o conheciam. Nesta região chamada de Decápolis, é uma região de 10 cidades. Este homem endemoniado era conhecido pela sua violência, pelo seu estado de degradação humana. O que me chamou a atenção neste relato, irmãos, é que as pessoas, quando viram aquele homem endemoniado, agora com o cabelo penteado, com roupas limpas, um homem refeito, um homem feito novo, elas não prestaram atenção nisso. Elas prestaram atenção nos 2.000 porcos que morreram. Elas realmente se impressionaram com os porcos, e não com Jesus, e não com o homem também transformado. Preferiram os porcos, pedindo para Jesus ir embora. Oh, que tragédia quando as pessoas preferem ficar com os porcos e abandonam Jesus. Jesus Cristo, ele entrou no barco e se retirou, porque Jesus Cristo não permanece onde ele não é bem-vindo. Jesus, lá em Apocalipse 3:20, diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus não força a porta, não arromba a porta, e ele não permanece onde não é bem-vindo. Por isso, meu querido, Jesus tem que ser bem recebido na sua vida. Você tem que pedir a presença de Jesus, buscar a presença de Jesus, a unção do Espírito Santo, para que você receba. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Jesus se retirou daquela região a pedido do povo. Preferiram os porcos a Jesus. Mas aquele ex-endemoniado, um homem convertido, um homem feito novo, ele pediu, ele insistiu com Jesus para que deixasse seguir a Jesus, ir com Jesus. Mas Jesus disse: não, você volte para a sua casa. Volte para a sua casa e você será a minha testemunha. Nessas 10 cidades, em toda esta região, você vai anunciar aquilo que Jesus fez por você e em você. Queridos, este é o poder do testemunho pessoal. Ninguém estava melhor capacitado para falar de Jesus naquela região de 10 cidades do que aquele ex-endemoniado. Era impossível refutar o testemunho dele. Todos sabiam do estado anterior dele, e todos sabiam que ele tinha se encontrado com Jesus e agora ele era um novo homem. Ellen White declarou: como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Se seguimos a Jesus passo a passo, teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual ele nos tem conduzido. Podemos dizer como temos experimentado as suas promessas e comprovado a fidelidade delas. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós, e por falta deste testemunho, o mundo está a perecer. Deus usa improváveis testemunhas. Você e eu podemos ser improváveis testemunhas, mas seremos poderosas testemunhas de Jesus se deixarmos que o Espírito Santo nos transforme. E então nós vamos transbordar do amor de Cristo. Nós vamos ser o rosto de Jesus para as pessoas. Nós vamos revelar em nós
aquele carinho, aquela bondade, aquela ternura, aquela tolerância, aquele espírito perdoador que se manifestaram na pessoa de Jesus. Qual é a sua história de conversão? Você tem uma história para contar da sua conversão? Como é que você se encontrou com Jesus Cristo? Você sabe que é mais fácil dar um estudo bíblico do que contar como você se encontrou com Jesus? Porque muitos que dão estudos bíblicos nunca se encontraram com Jesus. Eles conhecem as doutrinas de Jesus, mas não têm uma experiência pessoal com Jesus para ser contada. Por isso, queridos, nós precisamos muito mais do que conhecimento doutrinário, nós precisamos de um conhecimento pessoal, experiencial com Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus, amá-lo, apaixonarmos-nos por Ele, sabermos quão precioso é este nome, quão poderoso e santo e venerável é este nome, Jesus, aquele que nos salvou dos nossos pecados. Aleluia!